Ao sol do sertão da Bahia, um dia o ceguinho cantou um verso qualquer que lembrou um herói que morreu. Um homem armado de fé que fez de rosário na mão calar o fuzil e o canhão. Um herói que venceu. Antônio Conselheiro ficou pra sempre nas vozes do povo. E a canção é canção. Morre quem se entrega, vive quem lutou. Morre quem se entrega, vive quem lutou. E saiba quem manda no mundo, o mundo não é de calar. Há sempre uma voz pra cantar e a querer ir pra cruz. Há sempre no mundo um Jesus, há sempre no mundo a canção, calando o troar do canhão, insistindo em ser luz. Antônio Conselheiro ficou pra sempre nas vozes do povo. E a canção é canção. Morre quem se entrega, vive quem lutou. Morre quem se entrega, vive quem lutou. Ao sol do sertão da Bahia, um dia o ceguinho cantou um verso qualquer que lembrou um herói que morreu. Um homem armado de fé que fez de rosário na mão calar o fuzil e o canhão. Um herói que venceu. Nas vozes do povo. E a canção é canção. Morre quem se entrega, vive quem lutou. 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 Morre quem se entrega, Num profundo deserto sem ter fonte, já surgiu um regime igualitário, que um justo já sexagenário fez erguer-se a cidade Belo Monte. Para então vislumbrar o horizonte, sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tomado por selvagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Quem viveu ao seu lado sempre quis ter real que era fantasia. O reinado do céu não prometia sim um reino na terra mais feliz. Afinal só o povo do país pode dar um retrato verdadeiro deste líder autêntico mensageiro que alguém deformou a sua imagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Macetel, Auá, Paraguaçu, Caatinga, Facheiro, Mororó, Cambaio, Caipã, Cocorobó, Monte Santo, Favela e Trabibu.
Beatinho, Abade, Pajeú, Vila Nova, Brandão e Fogueteiro, Macambira, Lalau e o Cineiro, Timóteo, lendário personagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Ó Canudos, país da promissão, foi injusta e cruel a tua guerra. Tu que eras abrigo dos sem terra, sem direito, justiça, paz e pão. O jagunço era apenas o irmão, o fanático somente o companheiro. Junto ao mestre encontrando paradeiro, confiança, família e hospedagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Só o vaza barrista, um solitário, vive lá como símbolo em uma prova de Canudos, igreja velha e nova, linha negra, trincheira e santuário. Malassombro de latifundiário, coronel poderoso e fazendeiro. Houve mesmo esse reino alvissareiro, ao qual muitos tomaram por miragem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Sertanejos morrendo de magote, a bandeira rasgada era o mulambo, o quartel tem guarita era o mucambo, a trincheira era a gripa do serrote, a metralha o feioso clavinote, baioneta era a lança do carreiro, a corneta era o búzio do vaqueiro, guarda-peito, gibão, sua roupagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio. Quase 10.000 soldados de elite, 4 bons generais lhe dando apoio, bivac, arsenal, boi e comboio, com 18 canhões e dinamite. Numa guerra civil sem ter limite, não simples conflito passageiro, brasileiro matando brasileiro, os vencidos mostrando mais linhagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Foi a luta da foice e do fuzil, o facão enfrentando a artilharia, uma nódoa na honra da Bahia, uma mancha no nome do Brasil. Mas talvez que no ano de 2000, esse nosso Nordeste brasileiro seja outra Canudos por inteiro, com mais gente, mais arma, mais arte, mais coragem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Valeu. Defender um regime igualitário, quando a força do latifundiário imperava e mandava na Bahia. O governo também não pretendia escutar quem vivia de oração
coração. Eles foram pra frente do canhão, enfrentaram o governo brasileiro. Em Canudos, Antônio Conselheiro quis mudar a história do sertão. Canudos na Bahia não apaga do drive da memória o combate mais triste da história contra um povo que guerra não queria. Tudo quanto esse povo pretendia era um pouco de terra, casa e pão, pra livrar-se das ordens do barão e fugir do porão do cativeiro. E Canudos, Antônio Conselheiro quis mudar a história do sertão. Do que mesmo dinheiro, prata e cobre, Conselheiro lutava pelo pobre contra a fúria e o ódio dos feudais. Os fanáticos formavam arraiais e na batalha sangrenta pelo pão, sem ter arma, dinheiro e munição, enfrentaram jagunço e fazendeiro. Em Canudos, Antônio Conselheiro quis mudar a história do sertão. Conselheiro lutou antigamente defendendo uma causa social, enfrentou coronel e general com a força da fé de sua gente. Discordou do governo de Prudente, deixou Pires Ferreira sem ação, derrotou mais de uma expedição, sem ter força política e nem dinheiro. Em Canudos, Antônio Conselheiro que mudaram a história do sertão. Combate desumano, veio a água cobrir terra e pastagem. Quem provar desta água da barragem sente o gosto de porva e sangue humano. No começo de outubro todo ano a Bahia faz culto de oração em louvor de um beato nosso irmão que morreu com as honras de guerreiro. Em Canudos, Antônio Conselheiro quis mudar a história do sertão. Movimento numa área de terra improdutiva, feito base barril da fonte viva, geradora de água e alimento. Numa terra sem lei nem documento, onde o chefe feudal era o patrão, e a lei adotada neste chão era feita com armas e dinheiro. E Canudos, Antônio Conselheiro que mudaram a história do sertão. Num profundo deserto sem ter fonte, já surgiu um regime igualitário, que um justo já sexagenário fez erguer-se a cidade Belo Monte. Para então vislumbrar o horizonte, sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tomado por selvagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Quem viveu ao seu lado sempre quis ter real que era fantasia. O reinado do céu não prometia sim um reino na terra mais feliz. Afinal só o povo do país pode dar um retrato verdadeiro deste líder autêntico mensageiro que alguém deformou a sua imagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Macetel, Auá, Paraguaçu, Caatinga, Facheiro, Mororó,
Cambaio, Caipã, Cocorobó, Monte Santo, Favela e Trabibu. Beatinho, Abade, Pajeú, Vila Nova, Brandão e Fogueteiro, Macambira, Lalau e o Cineiro, Timóteo, lendário personagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Ó Canudos, país da promissão, foi injusta e cruel a tua guerra. Tu que eras abrigo dos sem terra, sem direito, justiça, paz e pão. O jagunço era apenas o irmão, o fanático somente o companheiro. Junto ao mestre encontrando paradeiro, confiança, família e hospedagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Só o vaza barrista, um solitário, vive lá como símbolo e uma prova de Canudos, igreja velha e nova, linha negra, trincheira e santuário. Malassombro de latifundiário, coronel poderoso e fazendeiro. Houve mesmo esse reino alvissareiro, ao qual muitos tomaram por miragem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Sertanejos morrendo de magote, a bandeira rasgada era o mulambo, o quartel tem guarita era o mucambo, a trincheira era a gripa do serrote, a metralha um feioso clavinote, baioneta era a lança do guerreiro, a corneta era o búzio do vaqueiro, guarda-peito, gibão, sua roupagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio. Quase 10.000 soldados de elite, 4 bons generais lhe dando apoio, bivac, arsenal, boi e comboio, com 18 canhões e dinamite. Numa guerra civil sem ter limite, não simples conflito passageiro, brasileiro matando brasileiro, os vencidos mostrando mais linhagem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Foi a luta da foice e do fuzil, o facão enfrentando a artilharia, uma nódoa na honra da Bahia, uma mancha no nome do Brasil. Mas talvez que no ano de 2000, esse nosso Nordeste brasileiro seja outra Canudos por inteiro, com mais gente, mais arma, mais arte, mais coragem, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro.